Nossa vida pode ser comparada com um rio. O rio nasce no alto da montanha, uma fonte, fininho, vai descendo a montanha. À medida que ele vai descendo, ele vai encontrando obstáculos, alguns ele contorna, outros ele passa por cima, e na descida da montanha ele encontra outros pequenos riachos que se unem a ele e vão descendo juntos, e na medida que descem, vai aumentando o seu volume de água, e ele continua encontrando obstáculos, continua contornando obstáculos. Em alguns lugares ele desliza mansamente, em outros lugares ele encontra corredeiras, pedras, cachoeiras talvez. E o rio segue, e ele tem dentro de si a consciência de que ele está indo em direção ao mar. Mas os obstáculos, os encontros, faz com que o rio deslize até o momento em que ele faz uma curva, e fazendo essa curva ele vê diante de si o mar. E ele percebe que ele está indo inexoravelmente em direção ao mar. E o rio tem medo. Ele tem medo daquela imensidão, daquele desconhecido, daquela inexorabilidade, mas ele não tem outro caminho. Ele segue e ele entra no mar. E ao entrar no mar, ele descobre que seu destino é o mar. Eu acredito piamente, quero reforçar isso muito para você, que nós devemos ser o ator e o autor da nossa história. Nós devemos ser o ator e o autor da nossa própria história. Porque se assim não for, nós estaremos sendo marionetes nas mãos de forças que eu não tenho como alcançá-las. E isso é um problema muito sério. Para o materialista, a morte é o fim de tudo. Morreu, acabou. Não há nada mais a pensar nem esperar nada depois da morte. Para o espiritualista, a morte é uma passagem, é uma transformação, e é uma passagem que pode ter, então, dois vieses. Um acredita que é uma transformação com um retorno a essa vida. Então, a pessoa morre, porém, ela se reencarna uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias para ela cumprir um processo de amadurecimento. Existem aqueles que acreditam que a morte é uma passagem, é uma transformação, porém sem retorno. Foi e é uma vez só que se vive a vida nesse lugar. E para esses que acreditam numa vida depois da vida, existe também a pergunta: como que é o outro lado? Como é que nós vamos viver o outro lado? Olha, são questões que cientificamente não podem ser respondidas. Eu não tenho como, e ninguém tem como provar cientificamente que a morte é o fim de tudo. Nem que a morte tem retorno, nem que a morte não tem retorno. São questões de fé. A pessoa acredita ou não acredita, e ponto final. Não há como ele provar para ninguém essas realidades, ou essas possíveis realidades. E o outro lado também foge da nossa compreensão, porque se nós vivemos no espaço e no tempo, passar para uma realidade onde não há espaço nem tempo, isso é impossível para a nossa capacidade racional de entender, compreender ou refletir. Só chegando ou vivendo nós vamos entender essa realidade. Então, não há como provar, não há como nos preocuparmos. Mas quem morre na realidade? Vamos pegar o ser humano. Quem morre na realidade não é o indivíduo. Quem morre é a sua expressão biológica, aquilo que nós chamamos de corpo. Voltando àquela historinha do rio, né? O rio fez todas as suas curvas, de repente ele faz uma grande curva e ele observa que na sua frente está o mar. E ele tem medo, ele tem muito medo. O mar é enorme, é poderoso, é infinito. O seu medo aumenta, mas é o seu destino. E o rio
se lança ao mar. E ao penetrar no mar, o rio descobre que ele não acabou. Ele se tornou o mar. Sempre que nós passamos por uma perda, nós também passamos por um processo psicológico emocional cuja finalidade é nos proteger psicologicamente e até fisicamente para evitar o adoecimento em consequência a essa perda. A esse processo psicológico emocional nós damos o nome de luto. Para muitas pessoas, o luto é alguma coisa ligada somente à morte. Perdi uma pessoa querida, eu vou passar um processo de luto. Na realidade, o luto diz respeito a todas as formas de perda. Qualquer perda que você tem, você terá um luto. E o luto será sempre proporcional àquela perda que você teve. Ela será proporcional à intensidade do apego que você tinha, daquele sentido que você tinha de que aquilo era uma posse sua. Quanto mais você se sente dono, maior é o seu sofrimento, maior é o seu luto. Tudo nessa realidade de espaço e tempo em que nós vivemos é fugaz, nada é definitivo. Tudo é impermanente. Eu repito essa palavra porque eu a considero importantíssima para a gente compreender tudo aquilo que a gente está falando aqui nesse momento. Impermanente. Tudo nesta vida é impermanente. Nada permanece para sempre. Portanto, ninguém é dono de ninguém. Se ninguém é dono de ninguém, se ninguém é dono de nada, então as perdas são fruto dessa ilusão. E para que nós possamos conviver com as perdas, porque elas acontecem a todo momento, nós vamos refletir sobre 2 pontos. O primeiro, como nós podemos dissolver os nossos apegos de forma a atenuar as perdas que nós possamos ter durante a vida. E segundo, depois vamos falar um pouco como sobreviver às perdas. Outro